Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhor presidente, nós queremos levantar uma questão aqui importante para esta casa e para o Brasil. O Brasil produz cerca de 50% do trigo que consome. Então, cada 2 pães que nós consumimos no Brasil, um é importado, dizem que até 70%, mas as estatísticas aí são meio complicadas, dos pães que nós consumimos. Então, você pediu que o pão nosso de cada dia, no Brasil não é nosso, né? É do Canadá, dos Estados Unidos, da Argentina, e talvez nós tínhamos que mudar até o Pai Nosso aqui no Brasil, que é o pão nosso de cada dia, e não é o pão da Argentina, dos Estados Unidos, do Canadá, porque o Brasil insiste teimosamente, burramente, em não fazer uma política de plantio de trigo. Nós ficamos com as lavouras ociosas no inverno e não fazemos uma política de plantio de trigo, que é o pão nosso de cada dia, que precisa estar na mesa de todos os brasileiros. E acabamos importando, então, mais de $1 bilhão no trigo. E por curioso que seja, senhor presidente, mesmo nós produzindo pouco trigo, o trigo que o brasileiro produz, que o agricultor brasileiro produz, está nos armazéns, porque a indústria moageira não compra o trigo do Brasil. Prefere comprar o trigo lá de fora, porque entra pelo Mercosul e não paga imposto, quando o trigo brasileiro paga imposto. Um absurdo do mundo. Nós tivemos ontem com o ministro interino, José Carlos Vaz, e o deputado Luiz Carlos Reis, mostrando essa dissintonia entre a produção e a necessidade do trigo brasileiro ser consumido. E precisa que o Brasil faça uma política e que o governo imponha aos moinhos, às indústrias, que se faça a compra primeiro do trigo brasileiro para depois comprar o trigo estrangeiro, que é de boa qualidade, sim. E nós precisamos dar preço para esses agricultores. Hoje o preço está em R$ 22, R$ 24 a saca, quando o custo é 26, 27. Não se pratica o preço mínimo. O que estão fazendo os agricultores brasileiros? Estão dando aos porcos o trigo brasileiro e importando o trigo do mundo lá fora. É um absurdo que nós precisamos resolver. E eu quero denunciar aqui essa política, falta de política do trigo nacional, para que o Brasil se acorde. O ministro Mendes Ribeiro tem que implantar uma política de trigo nos países para que nós possamos, então, consumir o trigo brasileiro, incentivar o plantio de trigo brasileiro, que gera milhões de empregos e que, no período de entre safra, as máquinas, os trabalhadores, concluindo, senhor presidente, fica ociosa por nós fazermos e usarmos o trigo com uma moeda de troca. Nós importamos o trigo da Argentina, de outros países, para vender carros, linha branca e outros produtos que o Brasil fez. Isso vem desde o governo Sarney, e nós precisamos denunciar a nação brasileira que o pão nosso de cada dia no Brasil não é nosso, é argentino, americano, canadense, por falta de uma política de trigo. E nós precisamos resolver a questão do trigo estocado da safra, que o agricultor não consegue vender e está dando aos porcos o trigo brasileiro e importando trigo estrangeiro, que é o maior absurdo, porque falta uma política de trigo no Brasil, falta uma maneira de se fazer com que o produtor seja incentivado a plantar trigo, que nós podemos fazê-lo, ser autossuficiente, deixar de gastar $1 bilhão por ano no trigo e também gerar milhares de empregos. Obrigado, senhor presidente.